Palavra de Deus para a nossa meditação. Livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nós temos uma palavra a qual Jó, ele está ali se humilhando diante de Deus. Ali perante Deus, ele está se humilhando e ele dá glória. Ele glorifica a Deus, ele exalta ao Senhor, né? Ele reconhece que falou palavras que não era para falar, né? Ele fez coisas que não era ali naquele momento, né? Não era para dizer, né? E ele se arrepende. Ele se arrepende, né? Ele está dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Jó, ele está ali se humilhando perante Deus, reconhecendo que teve palavras que não eram para ser usadas, né? Falada, né? Diante ao Senhor. E o que nós podemos aprender mediante esta palavra hoje, no nosso dia a dia, no nosso viver, é que nós também precisamos fazer exatamente desta maneira, porque existem palavras, existem atitudes, existem tantas e tantas coisas que nós fazemos que não era para fazer diante aos olhos do Senhor, e precisamos fazer o que? Se humilhar, se arrepender, reconhecer diante de Deus: Senhor, realmente não deveria ter feito assim, ter falado essas coisas, ter tratado, né, alguém, por exemplo, ter maltratado alguém, né? Precisamos reconhecer. Aqui, Jó, ele está falando que ele falou, ele agiu de uma maneira que não deveria ter agido, né? Ele se arrepende e ele diz assim: eu bem sei, Senhor, que tu podes, bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, Senhor, pode ser impedido. Tudo, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nenhum dos teus pensamentos, daquele teu planejamento que o Senhor planejou, ninguém pode impedir de maneira nenhuma o que o Senhor determinou, o que o Senhor falou que vai acontecer. É preciso. É o Senhor que pode todas as coisas, Senhor. Ele está ali reconhecendo, né, diante de Deus, né? E ele está se arrependendo. E ele está dizendo: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Ele irá perguntar ao Senhor, o Senhor irá ensinar, né? É assim que nós precisamos fazer diante ao Senhor, né? E não chegar e falar tantas e tantas coisas que nós sentimos vontade de falar, não, né? E se por acaso falarmos assim como ele, é chegar e ter a coragem, eu digo coragem, sim, para chegar diante ao Senhor e se arrepender, reconhecer que errou, que está errando,
né? Existem pessoas, eu sempre friso esta questão porque é real. Existem pessoas que estão constantemente, aqui Jó, ele está reconhecendo que errou, né? E colocando, exaltando Deus ali, né? Se humilhando diante do Senhor e colocando Deus soberano sobre todas as coisas, reconhecendo e se arrependendo, né? Reconhecendo seus erros e se arrependendo. E hoje em dia nós podemos ver pessoas que estão insistindo em fazer as coisas erradas, por exemplo, humilhando as outras pessoas, falando palavras que não eram para falar, né? Humilhando, colocando a outra de lado, fazendo acepção de pessoas. Existem pessoas que estão desprezando o outro, sabendo que isso é pecado diante do Senhor, mas não estão tendo a coragem, eu digo coragem, de verdade, para reconhecer, assim como Jó. Jó foi corajoso, né? Se humilhou ali diante do Senhor, de Deus. E hoje o que falta em nós, eu digo nós, porque muitos de nós estão fazendo exatamente isso que eu falei agora, recentemente. Estão humilhando o outro, desprezando. Que coisa feia esta. Diante de Deus é. Por quê? Porque é pecado. E a pessoa não está reconhecendo, gente, que está pecando. Não está reconhecendo que está errando diante aos olhos do Senhor, que está fazendo coisas erradas, né? Não querem admitir, tem a coragem sim de dizer que não fez nada. Não, eu não fiz nada que magoasse o meu irmão ou a minha irmã. Não, eu não fiz nada. É ele que está pensando, ela que está pensando isso. Mas eu não fiz não. Mas o problema é que fez. O problema é que está fazendo. O problema é que está desprezando. O problema é que está distanciando. O problema é que está mantendo esta pessoa bem distante. O problema é que está fazendo acepção. O problema é que não está mais considerando, está desconsiderando o irmão ou a irmã. O problema é que está falando coisas que não devem falar. E não tem a coragem. Volto a repetir com essa palavra. Coragem. Assim como Jó. Corajoso. Foi ali e falou: Senhor, estou aqui me humilhando diante do Senhor e reconhecendo que eu errei com as minhas palavras, com atitude, com tudo. É o que nós precisamos fazer hoje. Reconhecer diante de Deus: Senhor, eu reconheço diante de Ti que eu desprezei, que eu estou desprezando, que eu estou magoando, que eu estou ferindo o coração do meu irmão, da minha irmã, que eu estou maltratando, que eu falei palavras que não deveria, que eu tomei aquela atitude que não deveria ter tomado. Eu agi de uma maneira completamente errada, Senhor. Estou reconhecendo diante de Ti. É o que precisamos fazer hoje também. Reconhecer diante ao Senhor: Senhor, eu errei, Senhor. Tu és aquele Deus Todo-Poderoso que está vendo o que eu fiz, o que eu estou fazendo, Senhor. É assim que nós devemos fazer, meus amados. Não tem que sentir vergonha. Ah, mas eu não vou falar com aquele irmão ou com a irmã porque é muito vergonhoso para mim. Não. Primeiramente, diante ao Senhor, pedir perdão e reconhecer. E depois nós, eu e você, meu amado, precisamos chegar diante do nosso amigo, nosso irmão, nosso parente, não importa quem seja, que nós ferimos, magoamos, entristecemos, desprezamos. Olha, eu realmente sou um homem de Deus, sou corajoso, estou aqui para reconhecer e te pedir perdão. Em nome do Senhor Jesus, me perdoe, eu errei. Eu desprezei você, eu te deixei de lado, eu feri seu coração, eu magoei você, eu estou entristecendo você. É assim que nós precisamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, eu não conheço a sua vida, não conheço o que você tem feito, o que você está fazendo. Se você feriu o coração de alguém, se você está ferindo, se você está desprezando, se você está magoando, se você está fazendo qualquer uma dessas coisas. Mas se por acaso você que está assistindo esse vídeo, está fazendo,
Hoje o Senhor Jesus dá a oportunidade para você fazer assim como Jó. Dá oportunidade para mim também, não é só para você não. Para que nós venhamos a reconhecer perante o Senhor, em primeiro lugar, volto a repetir, ao Senhor em primeiro lugar, e depois diante nossos amigos, diante nossos irmãos, nossos parentes, nosso próximo, aquele que nós ferimos, que nós magoamos, que nós entristecemos, que nós desprezamos. Reconhecer, pedindo perdão, se arrependendo de nossos erros. Esta é a reflexão que eu trago hoje para os nossos corações, meus amados. Que nós, eu e você, meu amado, possamos estar sendo alimentados desta palavra que é a palavra de Deus, palavra poderosa. Amém? Glórias a Deus.